Bem, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, nessa forma a qual a pandemia do Covid-19 nos delegou, que é a forma virtual, que é o encontro virtual. Hoje a gente tem a alegria da presença da jornalista Pilar Del Rio, presidenta da Fundação José Saramago. Muito obrigado, Pilar, por estar conosco. Temos também a presença do Luiz Schwartz, editor da Companhia das Letras. Muito obrigado, Luiz. Luiz que está com o José desde a Jangada de Pedra, desde o primeiro livro. E também o professor e catedrático da Universidade de Coimbra, Carlos Reis, está conosco também. Obrigado amigo pelo convite. de vida inteira de José. Muito bem-vindo vocês. Muito obrigado. Bem, gente, hoje a gente faz 10 anos sem José Saramago, e eu decidi reunir estas pessoas que são certamente algumas das pessoas mais próximas de José. Eu, desde já, adianto que a Pilar está com um pequenino problema de voz, então ela que ia fazer uma palestra de mais ou menos 2 horas aqui durante a gente vai poder falar menos. Então, eu queria começar com o Luiz, pedindo ao Luiz que fizesse uma memória um pouquinho da gente de José, que você o conhece há tanto tempo, foi o primeiro editor, o primeiro Jangada de Pedra foi com você, mas também dizer para a gente, Luiz, qual é o seu sentimento, a sua memória com relação ao José, hoje que fazem 10 anos da sua ausência conosco. Boa noite, José. Boa noite. Eu queria primeiro dizer que eu não fui o primeiro editor do José no Brasil para fazer justiça aos fatos. O Memorial do Convento e Levantado do Chão saíram inicialmente no Brasil por outra editora, depois a obra veio completa para a Companhia das Letras. Foi na Civilização Brasileira, não é? Se não me lembro. Isso. Eu acho que de Fé ou Civilização, que eram do mesmo, acho que é o mesmo grupo. Mas quando o Jangada de Pedra foi publicado, José estava começando a ser reconhecido no Brasil, principalmente a partir de uma crítica do Milor Fernandes, mas ainda não era o que ele passou a ser, talvez o escritor mais popular de alta literatura de língua portuguesa no Brasil, eventualmente incluindo até alguns dos grandes escritores brasileiros. Mas ele se dedicou muito ao público brasileiro, desde o Jangada de Pedra, que ele veio para cá lançar, e que em cujo lançamento houve as primeiras filas, que não foram nem um cinquentésimo do que acabaram sendo nas viagens posteriores e no fim da vida. José reunia um público enorme e nunca se recusou a dar um autógrafo. Ele ficava às horas, eu até falava para ele: José, põe só o seu apelido, põe só. Ele dizia: não. Ele tinha que pegar também o nome da pessoa e o apelido, né? Quer dizer, o nome completo. Então, ele foi um escritor que se tornou popular pela obra, pelo fato da obra dizer tanto aos brasileiros, mas pela enorme dedicação que ele teve nas inúmeras viagens que ele veio para cá, e como ele tratava o seu público, não só nos lançamentos, mas nas ruas da Bahia, do interior da Bahia, do interior de Minas. Foi realmente uma grande emoção acompanhar esse crescimento da popularidade e o reconhecimento que os brasileiros, em grande medida, não apenas da elite leitora de alta literatura, mas o grande público mesmo, que passou a acompanhar a obra do José. Luiz, eu tenho que fazer uma referência especial, assim, eu posso fazer, você não faria, um agradecimento do público brasileiro à sua forma de atuar com relação ao José. Você que trouxe o José a primeira vez em Belo Horizonte,
Inclusive, aquele vídeo de 1999 está gravado, a gente vai colocar no ar. E eu fui testemunha e te agradeço em público das 4 ou 5 vezes que José veio a Belo Horizonte, onde ele sempre foi muito bem tratado e, nas próprias palavras deles, uma das cidades que ele foi mais bem tratado no mundo, né? Tem muita história divertida aí, em algum momento a gente conta. Mas eu reafirmo o que você falou. Eu convivo com escritores há tantos anos e são muitos os que pedem restrições à fila, restrições a autógrafos. O José nunca se recusou a dar um autógrafo num livro, nunca. As filas tinham, às vezes, mais de 1000 pessoas, e não foram uma vez só, né? Foram várias vezes que tinham mais de 1000 pessoas, e ele autografou até a madrugada dentro, todas as filas. E é um agradecimento público. Teve uma ocasião em que ele, ainda mesmo no começo, em que ele virou para mim e falou: pá, essa gente quer me matar de amor. Enfim. Eu lembro. Pilar, você quer fazer mais ou menos comentário? Eu vou ficar te chamando toda hora para não gastar muito a sua voz, tá? Esto a lembrar de esa primera vez fue en Río de Janeiro, la presentación de Yangá, no fue en São Paulo, que hubo problemas de organización de tráfico, fue en un río. Y al día siguiente venía problemas de tráfico por la presentación de un libro, porque fue en un centro comercial. ¿Te lembras que hubo una señora que le puso o lo invistió como filho de Brasil? Pôs colar de búzios, pôs colar nele. Colar? Pasaron cosas esa era una forma de apropiación. Era una señora que tenía un ritual, que tenía una pertenencia, una etnia, y era una forma de decir, yo te amo, ¿sabes? Y lo involucraba en su tierra, en su proyecto, invistiéndolo. Por acaso yo conservo ese collar. E ele ficou com o colar até o final da noite. Eu acho que deve ser uma coisa de candomblé, provavelmente um símbolo do candomblé, que a senhora passou por ele, e enfim. E teve um fato que o José, no Viagem do Elefante, ele veio lançar primeiro no Brasil, como uma deferência, já no fim da vida, infelizmente, ao público brasileiro. Como una deferencia y una prohibición, porque los médicos dijeron para él no viajar a América, no viajar a Brasil, porque era una viaje muy complicada, y pero él decía, no, yo me comprometí que este libro, A Viagem do Elefante, un libro 100% portugués, más sería presentado en Brasil por encima de todo. Y él viajó hasta Brasil pese a las dificultades que tuvo y que de alguna manera contribuyeron después a cortar sua vida. Carlos, querido, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Eu fico aqui imaginando qual seria a pergunta adequada a uma pessoa que foi tão próxima a José, esteve com ele em tantas situações, ficava em sua casa, em Lanzarote, foi você o representante e quem falou pela cultura portuguesa no momento do seu enterro. É tanta coisa, né, Carlos? Me diz aí. É muita coisa. Que você tem sentido, que você está sentindo nesse momento. Eu sinto, de facto, saudade de uma pessoa que, além de um grande escritor, mas isso ele continua a ser. A morte não apaga isso. Mas era também um bom amigo e, sobretudo, uma pessoa de uma grande generosidade. Os testemunhos que até agora ouvimos já deram a entender isso implicitamente, mas eu gostava de juntar alguma coisa mais explícita a isso. E relacionado justamente com, por exemplo, episódios como esses do lançamento dos livros. Eu, em 2002, quando foi publicado O Homem Duplicado, eu fiz a apresentação desse livro em Lisboa, num grande hotel, numa grande sala, com muitas centenas de pessoas, e fiquei, de facto, impressionado, não apenas com essa disponibilidade dele para atender as pessoas, mas também com um outro aspecto que eu já conhecia, evidentemente, mas que ali se manifestou,
é que o Saramago não estava numa apresentação de um livro só para cumprir a formalidade de dar autógrafos. Ele falava bem, ele magnetizava, ele tinha um grande carisma. Ele gostava, estou convencido, de falar em público e sabia fazê-lo. E esse era também um ato de generosidade. Em 2002, já agora para colocarmos as coisas em contexto, não era um qualquer escritor, era já o Prémio Nobel da Literatura. E eu lembro-me que no dia seguinte, não sei se a Pilar se lembra disto, talvez não, eu fui almoçar com a Pilar e ele partiu com o editor de então, que era o Seferino Coelho, a fazer outras sessões de lançamento no país, no pequeno automóvel do Seferino Coelho. Para Viseu, para Viana do Castelo, para o Porto, para o Norte, etc. E eu disse à Pilar assim, Pilar, o Saramago, porque em 2002 ele tinha acabado de cumprir 80 anos. O lançamento do livro foi feito justamente até à meia-noite para ele cumprir os 80 anos durante esse episódio. E eu disse, Pilar, o Saramago, com 80 anos, provavelmente já se cansa com isto, seria necessário submetê-lo a esta prova de esforço. E ela disse, não, ele de facto precisa deste contacto com os leitores. E era uma forma muito genuína e muito generosa de viver a literatura, não apenas de promover a literatura no sentido mais banal do termo, mas sim de realmente fazer chegar até ao leitor alguma coisa do escritor. E isso também é importante para o leitor. Muito bom. Luís, você me lembrou aí de uma... Quer falar, Pilar? Desculpe. No, quería decir que era complicado que un escritor que escribe ensayo sobre la cegueira o ensayo sobre la lucidez, que son libros que tratan de seres humanos, non partillara en ningún momento con os seres humanos. Entón, sería como tan absurdo como situar un escritor en una torre de marfil y aquí yo y hay un mundo. No, el estaba de levantado do chão, de traballadores do Alentejo o de ensayos sobre la ceguera, de personas que pierden la visión de una epidemia como esa, era un hombre que convivía absolutamente con su semejante. Y él decía, si yo entro en casa de un lectores con mis libros y lectores ocupan horas y horas y días a leerme, yo agradezco a ese lector que viene a una fila. Era un problema de reciprocidad y de ser con outros. Certo. Estou a acrescentar alguma coisa a isto que acaba de ser dito. Claro. E que tem a ver também com a generosidade do Saramago. Atenção, eu não estou aqui a fazer propriamente o elogio de um santo, para que conste. Nem se trata de transformar num santo alguém que tenha qualidades e defeitos como toda a gente e de o encarar assim só porque já não está connosco. Mas, evidentemente, gosto de sublinhar aquilo que admirava do Saramago. Deixo para outros aquilo que não admiravam. E eu admirava nele também um comportamento que é muito raro, o Luís certamente confirmará isto, na classe dos escritores. Eu vi várias vezes, sobretudo no estrangeiro, o José Saramago, e no Brasil, por exemplo, a impulsionar escritores portugueses muito menos conhecidos do que ele. Quer dizer, a mostrar que para além dele havia outros escritores, outra literatura. Viu, porque também participei nisso, bater-se pela premiação internacional de escritores portugueses. E isso é um ato que não é muito corrente no mundo literário, como muitos sabemos. Por outro lado, era alguém que, pelo menos comigo, nunca, em momento algum, tentou influenciar a minha posição, digamos, de crítico em relação à obra dele. Não sugeria, não pedia, não encomendava, não comentava, ele fazia o seu trabalho e o crítico fazia o trabalho dele. Pelo menos comigo, em relação a mim, posso dar esse testemunho de total independência do escritor em relação a quem o lia e comentava. Luís. Sim, eu acho que isso também, além das... por questões
de qualidade de caráter do José se deve ao fato dele ter sido um escritor maduro desde que começou a obra, porque o José começou a escrever já com uma idade não muito jovem. Ele ressaltava essa questão na vida literária dele. Então, de alguma forma, ele não começou com hábitos mais comuns aos jovens, de competitividade, ou não teve um sucesso num momento em que o ego dele já não estava bem trabalhado no sentido de saber se relacionar com outras parcelas do mundo literário. Então, de alguma forma, eu acho que, não sei se a Pilar concorda, isso é tanto um sinal de caráter que já era dele, quanto o fato de que ele pôde administrar sua carreira a carreira começou já num momento de maturidade, e por isso também ele foi tão produtivo, em tão alta qualidade, por tanto tempo. Muitos escritores revelam involuntariamente um cansaço literário, um cansaço com a literatura, porque a literatura exaure o escritor, ela consome o escritor, e as pessoas não sabem quão difícil é essa profissão, o quanto ela toma do ser humano, né? Então, eu acho que o José tinha um pouco essa questão de ser uma pessoa generosa e também de ser generosa porque começou com a maturidade. O Saramago publica o seu... Isto agora é coisa de professor, que eu gosto de olhar também para as datas e tal. O primeiro grande livro do Saramago, de grande sucesso público, é O Levantado do Chão, que é de 1980, quando o Saramago tinha 58 anos. Com 58 anos, o Essa já tinha morrido. E o Saramago estava, de alguma forma, a afirmar-se como um grande escritor. E eu acho que isso explica muito daquela regularidade, daquela intensidade que ele imprimiu à sua vida de escritor, a partir de então, pela consciência de que alguém que, de certa forma, estava a começar tarde. Atenção, ele já tinha publicado antes, evidentemente, mas estou-me aqui a referir ao grande Saramago. Esse, de facto, começa já próximo dos 60 anos. Ô Pilar, me faz um favor, só para orientar o nosso espectador. Você conheceu Saramago? Em que ano? Quanto tempo viveram? Só essa data de referência. A Pilar, graças a Deus, ainda vive. Sí, Saramago tinha 63 anos e foi no ano 86. Yo no voy a decir los que tenía, no voy a decir. Não precisa, não perguntei isso, não. No, fue siempre un escritor de madurez. Él comenzó a escribir, publicó un libro que el profesor Carlos Rey consiguió que se reeditara 50 años después. Saramago no quería, porque decía, es un libro de juventud, pertenece a otro momento, pero él consideró que para los lectores y para los estudiosos era interesante. Después publicó otro, o sea, escribió otro, Claraboya, que yo he hecho muchísimo más interesante, pero que ese no fue publicado y que recuperamos después de muerto. Si callar, Carlos, Luis, contad vosotros la historia que tenéis mejor voz. ¿Qué pasó con Claraboya y por qué Saramago pasó tantos años en silencio? ¿Lo quieres contar, Carlos? Carlos, conta. Por acaso, quando eu estive em Lanzarote em 97 para gravar os diálogos com José Saramago, tinha acabado de chegar o original da Claraboia, que lhe tinha sido enviado por uma editora, não é preciso dizer agora qual,
que um dia, fazendo uma arrumação dos seus arquivos, dos seus materiais antigos, das suas gavetas, descobriu que tinha um romance do Saramago, encadernado, datilografado, evidentemente, como proposta para editar. E, evidentemente, a editora naquela época nem respondeu. Não sei porquê, nem respondeu. O Saramago era um perfeito desconhecido. Isto deve-se ter passado alguns nos anos 50 ou 60, ou coisa assim. 50. E quando descobriram que tinham aquele original, mandaram ao Saramago e disseram, se quiser publicar, nós temos todo o gosto em publicar. Mas aí, evidentemente, para o escritor já era tarde. Era tarde por isto, porque ele já não se revia naquele romance, ele sabia que era um romance de juventude, todos os escritores têm os seus romances de juventude, evidentemente, e preferiram não o publicar, mas, antes de partir, deixou dito que depois os herdeiros da fundação, etc., fariam com aquele original inédito o que entendessem. E entendeu-se que ele devia ser publicado, e a meu ver entendeu-se bem, porque um escritor também é feito no seu tempo de formação. E um escritor como o Saramago, publicou tantos romances magistrais, também se pode permitir, até porque já tinha partido, que dele conheçamos, para o conhecermos melhor, aquilo que ele escreveu quando era um jovem. À parte disso, a história tem sobretudo este aspecto anedótico, isto vale sobretudo para os senhores editores, de, às vezes darem um pouquinho mais de atenção ao que lhes chega, não vai dar-se o caso de 50 anos depois descobrirem que aquele jovem que mandou aquele livro foi Prémio Nobel da Literatura. Luiz, te fazer uma pergunta. Você teve uma relação com Saramago muito próxima, de amigo também. Mas como era a sua relação de editor com o autor da editora? Como é que vocês se relacionavam? Você me falava sobre os originais, sobre os livros? Como é que era? Bom, o José era um escritor que trabalhava de uma forma... Meu cachorro chegou aqui e abriu a porta. O José era um escritor que trabalhava com um método e que, de alguma forma, entregava uns originais muito, muito prontos mesmo, com muito pequena necessidade do trabalho editorial, do editor, vamos dizer. No começo, eu só... Até o Jangada de Pedra já tinha saído em Portugal, e um pouco mais para frente o José começou, com a História do Cerco de Lisboa, ele começou a compartilhar os textos comigo, mas antes da publicação, ao mesmo tempo que compartilhava com o seu editor português. Isso, para mim, foi uma honra, mas eu tenho que dizer que a minha contribuição, no sentido de fazer sugestões, foi mínima. Pode ser que em 1 ou 2 casos eu falei uma coisa de pequena monta, porque o José escrevia, depois repassava, né? Pilar pode falar, primeiro, na época, escrevia à mão, depois redatilografava, depois... E eu estive presente quando a Pilar comprou o primeiro computador para ele, nós fomos juntos nas Amoreiras comprar. Uma de toque no sentido de querer a coisa totalmente limpa. Então, acho que não era um autor que não é que ele não permitia, ele não dava trabalho no sentido, não tinha muito campo para pegar e falar, olha, isso aqui precisa ser melhorado, está faltando desenvolver esse personagem. Isso não. Podia calhar uma pequena coisa, alguma pequeníssima coisa que... Acho que uma vez, talvez só, eu tive uma sugestão que tinha algum sentido, mas era de irrisória, não era nada... Posso decir, un momento de ellos dos, Saramago y Luis, en casa,
él estaba a escribir o Evangelio segundo Jesucristo. Estaban cada uno sentado en un sofá. Entón, Saramago le va a ler un capítulo. Ninguén conocía en ese momento, vamos, el libro no estaba en fase de construcción. Y entonces tenía una serie de fotografías que tiré sin que se apercibiera Luis. Y la primera fotografía está así. Un bocadillo después está más inclinado. Un bocadillo después, y hay un momento completamente entregado, ha perdido la compostura, porque era además un capítulo fundamental del Evangelio segundo Jesucristo, y él estaba a asistir al momento de la creación. Pero el lenguaje del cuerpo dice todo. São cheias de fotografias. Dos dois irem comprar o computador lá no Amoreiras? Eso fue... es que Saramago no... pero tenía máquina de escribir, que está ahora en la exposición, y que pasó por Brasil, por varias ciudades, y que ya las piezas no tenían recambio posible. Entonces, sí, fue quien me introdujo en el mundo de la alta tecnología. Lo introdujo Luis y ya hasta el final tenía un ordenador extremadamente moderno, con todas las conexiones, pero empezó en esa tarde que fue Moreiras. Aliás, esse propósito, há uma coisa que eu já tenho pensado em relação ao Saramago, e posso pensá-la também em relação a outros escritores, como é evidente, é que o Saramago pertence a uma época em que a escrita rapidamente passou por várias modalidades, suportes, técnicas, etc. O primeiro Saramago escrevia à mão, passava à máquina, ou escrevia diretamente à máquina. Depois começaram a aparecer aquelas máquinas eletrónicas que tinham um pouco de memória. Depois o computador ainda um bocadinho precário, e por aí vai. Até ao computador mais sofisticado que se possa imaginar. E seria seria interessante um dia tentarmos perceber como e se a escrita do escritor muda à medida que vão mudando os instrumentos da escrita. Não, acho que não. Carlos, ele recusaria completamente essa hipótese, né? Eu sei que eu recusaria, mas os professores e investigadores também estamos para contrariar as hipóteses que os escritores recusam, evidentemente, senão não haveria sentido. Só estou comentando que ele respondia a isso, ele dizia que não mudava em nada, porque ele fazia várias cópias. Né? Bem, quem sabe, alguém que está a ouvir e a ver, recebe daqui o desafio de podia fazer uma tese sobre isso. Sabes, ele tinha la poupanza de papel en la cabeza. Y entonces, aunque fuera un computador, él escribía cuando ya tenía la frase organizada en la cabeza. Y cuando la tenía organizada, la escribía. Tenía una frase que es muy linda, y él decía que un computador es como un campo de batalla. Un escritor se puede permitir el lujo de escribir todo y luego retirar los feridos, retirar los muertos y dejar el campo otra vez perfecto. Pero él tenía pocos feridos y pocos muertos, porque solamente escribía cuando la frase ya estaba construida e precisava de ouvirla. Alguém me contou, não posso agora recordar quem, foi companheiro de trabalho em redação de jornal com o Saramago, que ele, nessa época, como, enfim, jornalista, ou trabalhando no jornal, fazendo as suas crónicas, escrevia diretamente à máquina e escrevia com uma grande fluência. Certamente por isso a frase estava preparada e saía. Depois interrompia para ir fazer outra coisa qualquer, como nos acontece tantas vezes, e quando voltava, praticamente sem mais, retomava do mesmo ponto. E, portanto, era aparentemente um processo de escrita que se construía interiormente e, quando chegava ao papel, já ia relativamente acabado. Não impede, evidentemente, que os materiais do Saramago também têm as suas correções, mas, como disse o editor, porventura sem esse trabalho que muitas vezes outros escritores exigem e que ele não exigia, porque apresentava os seus originais já muito acabados.
Ele tinha algo Também que... tem que levar em consideração... Desculpe, Pilar, fala. Pode falar, Pilar. Simplesmente dizer que ele tinha uma contenção absoluta. Nunca escribía más de 2 páginas por día. Y eso es muy importante. Es decir, pensaba, repensaba, escribía 2 páginas y no continuaba, aunque tuviese más ideas y estuviera en mitad de una acción. No continuaba, porque decía que había que ser contidos. Luiz? Y eso es interesante. Eu também queria dizer que, para o leitor entender esse processo de criação do José Saramago, ele passava de 6 a 8 meses trabalhando o romance na sua própria cabeça, sem escrever, eventualmente tomando alguma nota, mas ele dizia que ele ficava, quando ele tinha uma ideia, ele ficava um tempo grande sem pôr ainda no papel, desenvolvendo aquilo. E quando ele passava a escrever no papel, ele já tinha, de alguma forma, escrito um pouco na sua ele conversava memória, sobre, não é, Pilar? sobre, ele me falou sobre a isso história no livro. nesse período, Luiz? Ele conversava sobre... Hein, Pilar? Ele conversava sobre a história nesse período? Não, comigo não. Sí, Luis. Talvez foi Pilar. Luis. No, y contigo. Él decía, voy a escribir sobre un hombre que al mirarse en un espejo descubre y contaba por qué escribía un hombre duplicado o por qué escribía la jangada de pedra. Sí, también, y en unos cadernos de Lanzarote está, por ejemplo, muy bien descrito a lo largo de más de un año la escritura del libro que junto con un evangelio fue más complicado para él, un ensayo sobre la ceguera. Entonces, cuando pensaba, no, una persona tiene que conservar la vista, no, los personajes no van a tener nombre, no hay un manicomio, todo eso se lee en los cuadernos de Lanzarote y ahí se ven que reinicia, que empieza, que no acaba de encontrar el tempus hasta que ya lo encuentra y entonces ya la escrita es fluida. Cadê o Carlos? Carlos, você consegue fazer hoje uma espécie de cronologia dos livros do José em função de conteúdo, tema ou mesmo ano de escritura? Isso hoje é relativamente, não vou dizer fácil, mas acessível, porque o próprio Saramago o ajudou. E ajudou com... atenção, eu dou muita atenção àquilo que os escritores me dizem sobre a sua obra, mas também não convém que isso seja entendido como um decreto, porque o escritor muitas vezes não tem o distanciamento suficiente para fazer as leituras que outros fazem. Mas no caso, eu penso que a análise que ele fez é uma análise muito pertinente. E é um ensaio muito interessante que ele tem chamado A Estátua e a Pedra, que está publicado também no Brasil e em várias línguas, etc., onde ele faz uma espécie de autobiografia literária e conta o seu processo literário, estabelece uma fratura. E essa fratura está sensivelmente entre o Evangelho e o ensaio sobre a cegueira, que é quando ele diz que deixa de ser o escritor da estátua e passa a ser o escritor da pedra. Isto é, quando ele começa a dar menos importância ao trabalho, digamos assim, ao rebuscamento da escrita, ao cinzelar da prosa, e vai mais direto à pedra, quer dizer, à essência daquilo que é preciso dizer. E, curiosamente, não por acaso, esse é o Saramago que passa a ser um escritor mais alegórico, de grandes sentidos universais, de histórias mais concisas, até mais breves, porque o que interessava aí, de facto, era, e isso está no ensaio sobre a cegueira, está no Homem Complicado, está na Caverna, está praticamente em todos os romances que vêm depois do Evangelho, o que lhe interessava, de facto, era ir aos grandes sentidos, que, por outro lado, isso também é importante, são grandes sentidos que têm uma universalidade que é própria, nessa época, de um escritor que já era um escritor universal. E, portanto, eu julgo que esses dois momentos são muito importantes
para entender a obra de Saramago, e há um momento anterior, e é isso eu gosto sempre de chamar a atenção para ele, um romance muito importante do Saramago, que explica o escritor que vem aí, que é o Manual de Pintura e Caligrafia. É um romance de 77, do Saramago ainda pouco conhecido, mas onde ele, de alguma forma, e ficcionalmente, já nos diz o que é ser um escritor e a responsabilidade que é ser um escritor. Luiz, eu queria voltar àquele momento que você falou rapidamente da conexão entre o José e você no início. A pergunta é, como foi a mudança da editora que ele estava, nós não lembramos qual, para a companhia? Como é que foi esse momento? Por que você tive? O que você já tinha lido? Conta essa história. Bom, eu estava numa feira de Frankfurt, salvo engano, 1988, eu acho. Pode ter sido 87, mas eu acho que foi 88, que a companhia foi criada em 86. E eu tinha ido para o hotel no sábado de manhã, fechar o quarto, e encontrei com um agente literário, na época, que representava o José Saramago, mas era um encontro final da feira, assim, para conversar. E, por acaso, a gente já tinha falado sobre tudo, e eu comentei para a Raigud, eu falei, bom, o meu escritor favorito hoje, de todos, é o José Saramago, é quem eu mais desejaria que fizesse parte da Companhia das Letras. Mas eu nem sei se eu falei, o que eu mais gostaria de editar, eu não estava nem sonhando que isso fosse possível. Ela falou, nossa, foi bom que você me falou isso agora, porque eu estou cuidando justamente com o editor da Caminho de mudar o José Saramago no Brasil para outra editora. Não sabia do seu interesse, vou subir agora para o stand da editora Caminho e vou falar que a Companhia das Letras, que você acabou de me dizer isso. Então, foi uma obra do acaso. Como o acaso é um dos componentes que o José mais admira, o acaso está muito presente na literatura dele. Foi assim que a obra do José veio aí. Claro, eles consultaram, a companhia estava no começo, tinha começando com bons autores brasileiros, porque no começo, nos primeiros livros, eram mais livros estrangeiros, e o José topou, e aí a jogada de uma companhia para o Rio de Janeiro, aquele lançamento. Você já o conhecia pessoalmente, Luiz? Não? O que é isso aí, Pilar? O que você está mostrando? E logo em seguida fui para Portugal. O que é isso? El Luis puede explicar qué es. Luis, ¿te lembras? Luiz? Eu não consigo ver, ela está muito pequena. Mostra aí, posso mais perto. Luis pidió a José Saramago que escribiera un romance de misterio. Ningún editor. Sí, y entonces aquí está el origen de ese romance. Un misterio do dente perdido. E as personagens que Saramago pensaba utilizar era a partir de... es una historia muy complicada que no voy a contar, pero sí que quería mostrar cómo eran esta es la iniciativa y luego los cuadernos de cada libro tomaba nota. Esta, por ejemplo, es un cuaderno de un hombre duplicado. Entonces, las ideas que iba teniendo a lo largo del tiempo ficaban reflejadas. Después ya, en los últimos libros, ya no escribía cuadernos, y este es el último computador de Saramago. Luis, también lo compramos en Brasil. ¿Lembras? Lembra, Luiz? El último
computador de José, que tú querías que fuera más simple, y que lo compró por iniciativa tuya en Brasil. Y fue último. Aqui escreveu Caim. Essa encomenda é porque, na época, a Companhia das Letras teve uma péssima ideia de encomendar romances de suspense em que os escritores fossem os principais personagens. E o José, assim como eu, gostou da péssima ideia. Alguns livros muito bons foram feitos para essa coleção, mas eu percebi que para esse tipo de escritor, a literatura por encomenda é um contrassenso. Mas eu tenho no meu currículo que ele se interessou pela ideia. A P.D. James, a quem eu fui encontrar, a dama P.D. James, eu fui encontrar em Londres, na casa dela, me serviu um chá, chegou a pensar em fazer um romance com a Jane Austen de personagem principal. O Ricardo Pilha ia fazer um com Tolstói. Eu acho que o do José era com essa de Queiroz. Não, Alexandre Dumas. Dumas? Alexandre Dumas, tá. Mas o Mangel fez um com Stevenson, o Bernardo Carvalho, o Moacir Scliar, Rubem Fonseca, mas, em geral, a encomenda não é a literatura para esses escritores, tem que partir deles, não do editor. Conta para a gente, Ricardo, algum momento seu e do José em conversa que você se recorda com muito carinho. Eu não estou ouvindo. Não? Para quem era a pergunta? Eu queria que o Ricardo contasse para a gente. Não está dando para ouvir o Afonso. Não está dando? Carlos, está ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Conte para a gente algum momento que você guarda com carinho de conversa sua e do José. Então vou contar o momento em que o conheci, que para mim é inesquecível, evidentemente. Lembro-me perfeitamente do ano, do local, do episódio e da conversa, o que não é pouca coisa, dado que isto passou em 1983, já foi há algum tempo. Em 1983, o Saramago estava no êxito já internacional do Memorial do Convento. E eu fui-lhe apresentado numa cerimónia de entrega de um prémio que há em Portugal, na altura era um prémio muito importante, o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores, e já não sei quem apresentou-me a ele. E eu, nessa altura, tinha acabado de fazer a minha tese de doutoramento, tinha acabado de a defender, e evidentemente pensava que era o trabalho mais importante do mundo, e disse-lhe, olha, eu sou fulano, e acabei de fazer uma tese sobre o neorrealismo. Bom, e ele olhou para mim, com aquele ar assim austero que sempre tinha, e disse, muito interessante. Assim como quem diz, bom, o neorrealismo para mim é uma questão resolvida. E era, já é uma questão resolvida, não é uma questão a que ele fosse alheio, mas uma questão resolvida, digo eu. E ao mesmo tempo eu tive a ousadia ou a insensatez de lhe perguntar assim, então, o que é que está a escrever agora? E ele disse-me, estou a escrever um romance sobre o Ricardo Reis, o heterónimo do Fernando Pessoa. E eu ouvi aquilo e achei uma ideia um pouco bizarra, devo dizer. E pensei assim, bem, o que seria um romance sobre o Ricardo Reis? Não sei se isto vai dar alguma coisa. Longe estava eu de saber, e hoje muitas vezes puxo atrás a minha memória para recuperar esse episódio, que esse romance que ele me falou que estava a escrever, não me deu detalhes, evidentemente, seria um dos grandes romances dele e seria, aqui, um pouco um dos meus romances da minha vida, que me foi anunciado exatamente no dia e no momento em que eu conheci o escritor. Aí está, é um episódio pessoal, de que o Saramago, evidentemente, depois não se lembraria mais, mas que eu me lembro muito bem. Luís, pode falar, Pilar. Não, que Luís poderia contar também outro momento entrañable, sendo ele de biblioteca Portugal, quando Saramago lhe entregou o diploma do Prémio Nobel. Esse momento não é menos interessante. Por visto, são muitos momentos. Um dia haverá que escrever isto. Ele tinha acabado de receber o Prémio Nobel, que inclui, como se sabe, um diploma
e uma medalha, e eu era nessa altura diretor da Biblioteca Nacional, e um dia fomos almoçar. Passa publicidade ao restaurante Farta Brutos, porque faz parte da história também, e isso está lá assinalado. E combinámos, e quando ele chegou, trazia com ele um envelope grande em formato A4, e a certa altura ele disse assim, olha, toma, isto é lá para a tua biblioteca. A biblioteca não era minha, era a Biblioteca Nacional. E eu abri, e era o diploma do Prémio Nobel. Quer dizer, este escritor, no meio de um almoço, entrega sem mais formalidades a uma pessoa que, por sinal, é amigo dele, para que leve para a Biblioteca Nacional alguma coisa que um escritor poria certamente num cofre forte. É claro que, estando na Biblioteca Nacional, está num cofre forte também. Mas há nisto um ato, de novo, de grande generosidade e, ao mesmo tempo, de consciência patrimonial. Isto é, ele sabe que um lugar adequado para, nessa altura não havia ainda a Fundação José Saramago, para aquele documento, enfim, irrepetível, era a Biblioteca Nacional. E eu, evidentemente, imbuído do meu espírito administrativo que tinha que ter naquela altura, dada a função que desempenhava, disse-lhe assim, mas então, nós não fazemos um termo de entrega, não fazemos um documento. E ele disse, não, depois faz lá o termo de entrega. E claro, depois teve que fazer o termo de entrega e até uma cerimónia, esteve o diploma exposto e tudo isso. Mas foi um daqueles episódios, de facto, que deixam qualquer pessoa perplexa. Luís, você tem esse momento também que você guarda com carinho do José, ou na sua casa, ou em alguma situação de lançamento de livro pelo país, pelo Brasil? Bom, tem muitos, é difícil escolher. Esse que a Pilar falou, quando ele leu o Evangelho, não foi em Lisboa, né? Não foi no Brasil, foi um deles. Mas aqui eu lembraria de um encontro dele na minha casa com Amos Oz, que foi memorável, que são talvez os dois escritores estrangeiros que eu tive maior intimidade, né? Se considerar Saramago um estrangeiro, não dá nem para considerar, mas, enfim, não residentes no Brasil, admiravam suas obras mutuamente, mas não tinham uma língua em comum. O José falava francês, além do português, e o Amos Oz falava inglês, além do hebraico. Nós estávamos, e calhou de quando o José estava chegando, o Amos Oz, era o último dia do Amos Oz no Brasil. O José sempre morava em casa, ele não gostava de hotéis, o Amos Oz estava num hotel, mas nós fizemos um almoço e, num determinado momento, o José começou a fazer uma reflexão sobre o tempo, e a gente tinha que traduzir, né, para Amos Oz em inglês, e o José falou uma frase que, se não era ipsis literis igual, era praticamente igual a uma frase que o Amos Oz tinha falado na noite anterior na palestra aqui em São Paulo. Tanto que eu e a Lili começamos a sorrir, um olhar para o outro e falar, pô, não é possível, é a mesma frase, e era a mesma reflexão. Travou aí? Dados que tem até hoje, né? Deu uma travadinha. Luís, repete, por favor. Não quero errar isso aqui. Deu uma travadinha na transmissão. Repete, por favor. Não, só essa última palavra da frase. Não, é que a Pilar tem a foto dos dois no nosso jardim. Então foi uma coisa muito breve, mas muito bonita. E tem a história do José em Salvador, quando nós, convivendo com Jorge Amado durante uma semana, fomos convidados pelo Caetano para ir para a festa de Santo Amaro da Purificação, onde ele daria um show e a dona Canô ficava como patrona da cidade, da festa, sentada no palco, né? E tinha um bottom que dizia: eu vi Caetano Veloso em Santo Amaro. E todo mundo usava aquele bottom,
Só que todo mundo que viu o Saramago lá pediu para o Saramago autografar o Bottom, de alguma forma, para ter a recordação do show do Caetano Veloso na cidade e da presença do José numa cidade pequena do interior da Bahia. E as pessoas, era um número muito grande, reconheceram ele, né? Foi muito bonito. Fue un momento lindo. Gustaría también lembrar que cuando Saramago cumplió una edad que es especialmente significativa, 75 años, es una edad, decidió celebrarlo en Brasil, y nos cuatro, Luis, Lili, José y yo, celebramos los 75 años allí en tu casa, en un almuerzo estupendo. É muita história, né, Carlos? Você que ficou tanto tempo lá em Lanzarote também, na casa dele. Eu vou me permitir contar uma história também, se vocês quiserem, se vocês permitirem, das muitas que eu me diverti aqui com o José em Belo Horizonte. Uma vez eu menti para ele. Em 99, Luiz, aquela palestra no Palácio das Artes, onde tinham quase 2.000 pessoas, eu menti para ele que o Palácio das Artes tinha só 200 pessoas, a capacidade. Aí, na hora que ele chegou na coxia do palácio, na parte de trás, estava eu, Luiz, a Ruth Lana, né, Luiz? A Ruth estava com a gente. Ele falou, você mentiu para mim. Falei, por quê? Aí ele olhou o pé direito do Palácio das Artes, que é imenso, falou assim, porque aqui se faz ópera. Eu falei, tá bom, não tem 200, não. Tem 500 lugares só. O Palácio das Artes tinha 2.000 lugares. Fui ao centro do teatro, apresentei, chamei o Luiz sentou, depois chamei o José. Quando o José entrou, as pessoas levantaram-se tão rapidamente e bateram tanta palma que o José travou no meio do caminho. Ele parou no meio, ficou cumprimentando e não saía dali. Aí eu fui lá buscar o José, ele apertou meu braço e falou assim, Afonso, é a primeira vez que eu sinto o vento das palmas. Em que ano foi isso, Afonso? 99, não foi, Luiz? 99. Luiz trouxe o José aqui em Belo Horizonte em 97, ele ganhou o Nobel em 98, isso foi em 99. Em 98 há um episódio parecido com esse, justamente na sequência do Nobel, quando se lhe faz a homenagem nacional, que foi no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Estavam 2.000 pessoas e outras centenas cá fora que não puderam entrar, a ver por um telão, e eu nunca esquecerei a ovação de 8 minutos. 8 minutos parece pouco tempo. É uma eternidade. Mas 8 minutos de ovação é uma coisa interminável. Eternidade. E lembro-me bem de como aquelas 2.000 pessoas esmagavam praticamente quem estava de frente para elas. Mas, sobretudo, guardo essa recordação de um aplauso de 8 minutos. É uma coisa impensável. Eu não sei se foi 8 minutos na época, não, mas foi muito minuto. Lembro também que o Palácio das Artes tinha uns vidros, tem ainda, e um bombeiro do Corpo de Bombeiros depois me falou que ele falava assim, ele via o vidro balançado, as pessoas balançando o vidro, querendo entrar, ele falava, vai cair o Palácio das Artes, o Palácio das Artes vai cair hoje. Então, Pilar, estamos chegando já no finalzinho do nosso encontro, nessa, como diz no interior de Minas, essa hora da saudade aqui do José. Fala um pouquinho mais da gente, o que você tem saudade? Sabes, encontré há unos días un texto que hoy ha aparecido publicado por ahí en distintos lugares, un texto escrito por Saramago como consecuencia de la muerte de un amigo. Y dice que a veces es sano, es útil, es bon que las personas se reúnan para conversar y, si es preciso, para llorar juntas. Porque eso no solo consuela, sino que construye. Entonces yo creo que está muy bien esta conversa cuando pasan 10 años de la muerte de Saramago,
que evidentemente murió el ser humano, no murió el escritor está vivo, lo vemos en las bibliotecas, lo vemos en los corazones, y el intelectual está más presente, sin callar, que nunca. En estos tiempos de pandemia, un libro, Ensayo sobre la ceguera, y también Ensayo sobre la lucidez, está siendo una constante cita, un constante motivo de reflexión. En algunos casos, en el Parlamento de España, un diputado, en mitad de una polémica enorme, dijo: cuando hay una epidemia, ninguén es responsable, ninguén es culpable, somos todos víctimas. Eso está escrito en Ensayo sobre la ceguera. En este momento somos todos víctimas. Pero después, en Ensayo sobre la lucidez, Saramago, en esa ficción, reclama la capacidad que tenemos los seres humanos para reorganizar nuestras vidas. Es decir, la pandemia es un momento cero, reiniciemos, pero reiniciemos desde una voluntad en la que el sentido común predomine. Entonces, la obra de Saramago es una obra literaria, está viva, pero el intelectual que era, no solo es que está vivo, sino que es más necesario que nunca. Gusto decir eso en este día 18 de junho. Luiz, agora a palavra é sua, falar um pouco da saudade. Bom, eu acho que certo seria a gente encerrar com as lindas palavras da Pilar, mas e só vou dizer que ele está vivo não só na obra, mas também no trabalho que a Pilar faz na Fundação, então que, de alguma forma, a Pilar honra absolutamente a memória do José, e acho que todos nós devemos a ela esse reconhecimento de fazê-lo ainda mais vivo junto de nós. Carlos, a palavra, então, é sua para fazer o encerramento dessa Hora da Saudade. O comissário do próximo centenário... Era isso que eu ia falar. Espera aí, Carlos, o que foi? Ah, é importante dizer isso, né, Pilar? É o comissário da comemoração dos 100 anos, não é? De nascimento. Se dice hoje por vez primeira em público. Carlos Reis foi o comissário do centenário de José Saramago. Sim, é um encargo que a Pilar me deu e que eu, apesar dos riscos, assumo com muita honra e com sentido de responsabilidade, mas, sobretudo, é alguma coisa que nos vai permitir à Fundação José Saramago, e muito para além dela, porque o centenário não pertence à Fundação José Saramago, mas que nos vai permitir mostrar como o Saramago está vivo. Eu, relativamente a centenários, gosto mais de falar em evocação do que em comemoração, porque evocação é justamente trazer o escritor ou mostrar que ele está connosco. E o que se quer fazer com esse centenário, do ponto de vista da Fundação, a Pilar autoriza-me certamente a dizer isto, é em duas grandes linhas mostrar duas coisas: que o Saramago continua e continuará a ter leitores, porque são também os leitores que fazem os escritores, perdoa-se a banalidade, e que o Saramago, além de escritor, foi alguém que pensou o seu tempo, a humanidade, a vida social, os homens, e pensou de uma forma tal, ainda agora se disse aqui, que antecipou problemas. Ele não falou só do passado, ele antecipou, e quando hoje nós falamos a propósito da pandemia, trazendo à citação o ensaio sobre a cegueira, e podíamos falar também nos desafios da ditadura e das democracias modernas e tudo isso, nós estamos a abordar temas que o Saramago antecipou em alguns dos seus romances. E isso também é alguma coisa que faz um grande escritor, a capacidade para antecipar o tempo.
Sem dúvida, ele se tornou um clássico na medida em que publicou, né? Essa é a característica dos clássicos, né? Olha, muito obrigado, Luiz, Carlos, Pilar, por essa hora da saudade aqui, quando a gente vê essa data de 10 anos sem José Saramago. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado também e saudações para todos. Obrigado. Obrigado.